Cara, é assim, a imigração para os Estados Unidos, Igor, é uma coisa que muita gente acha que é impossível, cara. E eu sou um cara que eu tô na internet o tempo todo para desmitificar exatamente essa questão de, cara, morar nos Estados Unidos é muito mais fácil do que você imagina. Né? Tem muita gente Sim. que vai buscar, por exemplo, outros países como Canadá, Austrália, achando que a imigração para esses países são mais fáceis, como na verdade existem mais de 180 caminhos para você chegar nos Estados Unidos. Então, assim, eu estou na internet todo dia falando sobre caminhos para morar legalmente nos Estados Unidos. Então, eu trabalho no escritório e eu sou a porta de entrada desse escritório. O pessoal me conhece através, né, da internet para achar um caminho para você chegar aqui nos Estados Unidos e viver aqui igual a gente vive. Então, e aí como é que você entra nessa história de também ter achado o teu caminho aqui na América? Tipo assim, pra gente entender como é que você veio parar aqui. Cara, então, essa história é uma história engraçada, porque eu sou do Rio, né? Sou do Rio de Janeiro, e eu vinha para cá como turista, né? Sempre. E teve até uma vez, quando era mais novo, passei uma temporada aqui, 2 meses, 3 meses, solteiro, e em Orlando também, né? Eu sempre vinha para Orlando. E nessa época que eu vim para cá para passar essa temporada de férias, né? Eu vim conhecer e tal. Cara, e sabe quando você... Tipo assim, eu não gostei de Orlando porque eu tava em outra fase da minha vida, sabe? Tinha quantos anos? Isso faz... devia estar com 22, 23 anos. Era muito novo. E era outra vibe. Eu sou do Rio, então a vida lá mais noturna, você sabe, aqui é mais... Calma, aqui é interior, eu falo interior. isso pra galera. Orlando é interior. Muito interior, então assim... Eu vim pra cá curtir essas férias e eu falei, caraca, eu não moraria aqui não. Cara, só que a nossa vida muda, né? Então, assim, eu casei, aí conheci minha esposa, né? Conheci minha esposa, casei, a gente teve um filho e, cara, o ponto-chave da gente vir para os Estados Unidos foi a questão da segurança do Brasil. E, assim, teve um dia, do nada, assim, a gente tava conversando aí, minha esposa, ela falou assim para mim, Vitor, vamos sair do Rio? Porque ela é do interior de Minas. Aí eu falei, pô, mas vamos sair do Rio para onde? Vamos para, sei lá, para interior de São Paulo. E, cara, um carioca que gosta de futebol, de ir pra praia e tudo mais. É difícil, eu sei que é difícil. É difícil, você sabe que você é do Rio, então... a gente parou naquela situação, naquele dia ali e eu falei, vamos para os Estados Unidos. Isso, em outro momento da minha vida, eu falei, cara, vamos para os Estados Unidos. E aí eu cheguei numa fase, Igor, que todo brasileiro chega, que é, cara, tá bom, como que a gente vai para os Estados Unidos? Isso foi em 2019. Então, assim, é recente. Pré-pandemia. Pré-pandemia, exatamente. Foi exatamente pré-pandemia. E aí eu virei para minha esposa e a minha esposa falou, tá, mas como que a gente vai? A gente não vai ilegal e tal. Aí eu falei, cara, eu não faço ideia, vamos procurar. E eu liguei para minha prima, a Luísa, e eu falei, cara, Luísa, não é possível. A Luísa já estava aqui nos Estados Unidos. Eu falei, Luísa, não é possível que a gente não consiga morar nos Estados Unidos de uma forma legal. Porque não tinha isso na internet, não tinha YouTube, Instagram, ninguém falava sobre esses caminhos e tudo mais. E aí a Luísa, que foi a porta de entrada assim, para a vida, acho que de toda a nossa família. Eu liguei para ela e falei, Luísa, será que tem um caminho para isso acontecer? E ela falou, Vitor, olha, tem um tal de visto EB2NW, que é o caminho que tem muita gente fazendo. E quando você está aqui, você começa, né, a escutar boatos de vistos e tudo mais. E foi naquele momento que eu escutei sobre essa possibilidade. Aí eu perguntei, Luísa, o que é isso? Ela falou, cara, eu não faço ideia, mas tá todo mundo sendo aprovado nesse visto. E, poxa, e é para pessoas qualificadas, pessoa que tem formação e tal. Você e a Mirella estavam, vocês são formados e tal. Eu vou te passar o contato de algumas pessoas e você conversa com essas pessoas. Até para ter um contexto, você estava trabalhando com o que no Brasil quando você tomou essa decisão? Cara, é engraçado. Eu sou formado, né, em publicidade, na área de marketing. Me graduei, fiz pós-graduação na área de marketing também, na SPM. E eu sempre trabalhei como empresário no Brasil. Eu sempre tive meu negócio. Então, assim, criei um restaurante de comida japonesa que hoje está bem grande no Brasil. Obviamente, eu vendi bem novo, comecei bem novo. Depois eu estava empreendendo dentro de uma comunidade no Brasil. Então, esse momento que a gente fez esse início da imigração, eu estava dentro de uma comunidade.
Eu tinha barbearias, uma rede de barbearia dentro de uma comunidade do Brasil, no Rio de Janeiro. No Rio? Qual? Lá no Rio das Pedras. Rio das Pedras. Rio das Pedras. Então, assim, cara, é uma mudança que eu falo assim, cara, é absurda a mudança que a gente resolveu fazer, né, para nossa vida. Então, eu estava trabalhando com isso, eu criei uma franquia de barbearia dentro de uma comunidade, e essa franquia era uma barbearia tipo daquelas com chopp, sabe? Que as pessoas iam e tudo mais. E do nada, cara, a gente foi surpreendido com essa possibilidade. E aí a gente começou a se interessar pelo assunto. E a gente fez algumas reuniões, e naquela época a gente virou assim, sem conhecer nada, cara. Por isso que eu falo, o poder da internet hoje, por isso que eu tenho essa página, né, que eu faço para mostrar para as pessoas, mostrar que existe um caminho que é muito mais viável do que as pessoas pensam. Então, assim, até é bom daqui a pouco a gente falar sobre Trump também, que é um assunto que muita gente se apavora. É um caminho que a gente não sabia, fizemos umas reuniões, e a gente iniciou o nosso projeto nos Estados Unidos em 2019, em maio de 2019. Sem saber se ia dar certo, né? A gente não conhecia ninguém que tinha feito esse visto, a gente só acreditou. E pagamos uma nota naquela época, a gente pagou, e algo em torno de $25 mil. O dólar a R$4, então você vê. Caraca, é muita grana, né? E hoje, cara, muita grana. E assim, mas é uma grana que, cara... Não, sim, que você está apostando que aqui você tem a segurança e que você... Aqui é o que eu sempre falo da América, né? Do sul americano. Eu falei isso em outro podcast. Tem uma falsa ilusão também que você vem pra cá e você vai ficar rico. Não, você vai ralar pra caramba. Mas o mínimo que você ralar pra ter a sua grana, você vai ter o mínimo necessário pra viver. Sim. Que no Brasil hoje, tipo, mesmo você dando a vida lá, você às vezes não tem o básico pra viver. Que você vai conseguir alugar uma casa, ter um carro, pagar as contas, entendeu? Não, é muito diferente, cara. Lá no Brasil você sobrevive. E assim, em todas as profissões, o engenheiro, o médico, tá todo mundo vivendo apertado, cara. E é isso que eu vivo o meu dia a dia hoje. Mas até chegar o dia a dia, né? A gente embarcou nesse sonho acreditando, cara. Eu sou um cara que tem muita fé também e acredito muito em Deus. Sou um cara religioso. E eu embarquei naquele projeto, e é uma sensação muito esquisita, cara. Porque você tá no Brasil, naquele momento você tem um plano de vir para os Estados Unidos, mas não tem nada concreto. Né? Então esse visto que a gente fez é um visto que pode dar certo, como pode não dar certo. A gente embarcou nesse sonho acreditando, cara. Eu sou um cara que tem muita fé também e acredito muito em Deus, sou um cara religioso. E eu embarquei naquele projeto, e é uma sensação muito esquisita, cara, porque você tá no Brasil, naquele momento você tem um plano de vir para os Estados Unidos, mas não tem nada concreto. Né? Então esse visto que a gente fez é um visto que pode dar certo, como pode não dar certo. Sim. Então a gente só acreditou. Eu falei, cara, daqui a 2 anos vai dar certo, que era o que o pessoal falava mais ou menos da média. Então a gente iniciou o nosso processo em 2019, e eu já não aguentava, mas sou um cara muito ansioso. Minha esposa é engenheira, a gente veio pelo perfil dela, né? Então a gente fez esse visto baseado no mérito dela como engenheira. E a gente começou aquilo ali, e eu comecei a ficar meio lelé da cabeça, cara, porque eu não imaginava, eu não via um futuro no Brasil, mas eu não sabia quando o futuro na América ia chegar, porque não sabia, sabe? Então, e foi engraçado que quando a gente protocolou o nosso caso, veio a porcaria da pandemia, cara. E aí, na pandemia, piorou então a situação, porque, cara, fechou tudo. Atrasou tudo. Eu falei, cara, ferrou, os caras vão esquecer o nosso processo, né? E a gente estava vivendo a vida normal, a minha esposa trabalhando, eu trancado em casa e tudo mais. E aí, num belo dia, a gente estava indo para a casa dos pais delas, no interior de Minas Gerais, e isso foi engraçado. Da porta da minha casa, né, no Rio, até a porta da casa dos pais dela, davam 370 quilômetros. E a gente fazia isso em 5 horas e pouco, 6 horas, né? A gente saía do Rio e tudo mais. E estava eu dirigindo, minha esposa atrás, minha filha pequenininha, a Laura, e eu cantando, a gente chegando na cidade, faltando 10 quilômetros para chegar na casa dos pais dela.
a gente tem um aplicativo com a imigração, né? Você acompanha Acompanha. Tem vários aplicativos. Aí a minha esposa, cara, ela pega o celular dela na minha cara assim e fala assim... E tem umas estrelinhas assim, brilhando. Parabéns. O teu caso foi aprovado. E aí eu olhei aquilo ali, cara, e eu falei, tá, legal, mas de quem é isso? Ela falou, o nosso. Cara, você não tem ideia. Imagina a sensação de... Cara, você, tipo assim, terminando... Você tava quase no finalzinho da pandemia... E aí vem uma luz no fim do túnel que a gente recebeu a aprovação, né? E quando chegando, tipo, 5 horas de viagem, chegando na casa dos pais dela, ela me manda uma dessa. Cara, na mesma hora eu falei, cara, eu vou voltar. Ela, vou voltar pra onde? Eu falei, cara, eu vou pegar o carro, vamos voltar pro Rio. Ela, tá maluco, Vitor? Calma, a gente só foi aprovado a primeira etapa, não sei o quê. E eu te falei, eu sou um cara ansioso, né? A gente chegou na casa dela, ela falou, Vitor, não conta pros meus pais e tal. Deixa eles, vamos preparar eles. Cara, a gente chegou na casa dos pais dela, eu tava numa alegria. Quem faz um processo migratório sabe disso, do Brasil. Eu saí contando para eles, assim, e a mãe dela, coitada, também não sabia muito, só que ela viu que a gente foi aprovado. Então ela chorava, sabe, triste, Sim. ela é muito emotiva e tal. E quando isso foi em 2021, a gente aprovou a primeira etapa. Isso foi em abril de 2021. E aí a gente voltou para casa, eu falei para minha esposa, a gente tinha a opção de terminar no Brasil ou de terminar nos Estados Unidos. Você tem uma opção de fazer isso. E eu super ansioso, o que você acha que eu fiz? Terminar nos Estados Unidos. Eu terminei nos Estados Unidos, Cara, eu saí vendendo tudo que eu tinha em casa, porque minha esposa, como ela é engenheira, ela é toda calma, ela quer pensar e tudo mais, e eu sou um cara totalmente para frente, não tenho medo e tudo mais. Eu comecei a vender tudo na minha casa. Eu falei, cara, se ela não vai por bem, ela vai... Não tem mais nada aqui pra gente morar, vamos embora. Cara, juro, e aconteceu isso, porque eu comecei a vender sofá, então não tinha mais sofá, as pessoas sentavam em cadeira de praia, eu vendia a mesa da sala, e eu fui vendendo as paradas assim. Teve uma vez que ela foi fritar alguma coisa, eu tinha vendido até escumadeira. Caraca! E assim, cara, porque a gente tava numa ansiedade, eu tava numa ansiedade de começar a minha vida logo, porque, cara, eu tinha, em partes, abandonado a minha vida no Brasil. Então, assim, é muito esquisito, cara, porque você abandona a tua vida, teu projeto. Eu sempre fui empreendedor e eu queria, né, começar alguma coisa nova, mas eu tinha um prazo que eu não sabia qual era o prazo. Então eu falei, cara, pô, se a gente foi aprovado essa primeira etapa, eu preciso ir embora, eu preciso. E ela, não, vamos embora, vamos ficar. E aí a gente começou a vender. Em junho, cara, eu vim para os Estados Unidos. E a gente estava no finalzinho da pandemia naquela época. A gente teve que fazer ainda a quarentena. A gente fez a quarentena e a gente terminou o nosso processo aqui. Então, assim, é recomeçar na América a tua vida depois dos... Eu cheguei aqui com 32 para 33 anos, casado e com uma filha. Cara, eu vou te confessar, não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil. Né? Você é imigrante também, você, né, passou por isso. Não é uma tarefa fácil, mas a gente volta para aquele assunto que você falou. Nos Estados Unidos, qualquer coisa que você vai fazer aqui nos Estados Unidos é digno, cara. Então, se você for pedreiro, se você for jardineiro, se você for médico, você vai comer no mesmo restaurante, entendeu? Você vai ter acesso a um Tesla, um carro que qualquer pessoa pode comprar. Então, eu comecei minha vida aqui, cara, comecei trabalhando em loja de carro e depois eu recebi um convite para trabalhar nessa parte de imigração. E aí foi aonde... Mas, cara, resumindo, né? Mas foi mais ou menos isso. Essa petição minha, nossa, na verdade, levou menos de 3 anos. Menos de 3 anos. Eu vou contar um pouco até do meu contexto para você entender, que eu acho que eu tive um privilégio inverso. Mas eu tô aqui há 9 anos, né? Então eu também convivi com muitas pessoas e vi o lado da dificuldade, né? Do lado do imigrante. Mas o meu caso foi que, tipo assim... E a galera não tem contexto. Acho que quem acompanhou mais a época do nosso canal via e não entendia muito. A gente também, vamos dizer assim, às vezes meio inseguro de explicar o método, ficava meio nessa preocupação, não, será que isso vai ferrar a gente se a gente falar o que faz e tal? Então, basicamente, a gente chegou aqui para estudar, com visto de estudante mesmo, que é, vamos dizer assim, mais clássico, só que tem o lado do custo, né, que é fazer uma faculdade, um curso de inglês. Aí a gente tinha conseguido bolsa
quase completa por causa do canal na época e tal. E foi pra faculdade e conseguiu o visto ali tranquilo. Depois a gente saiu da faculdade. Em 3 meses eu tava te contando ali que a gente foi drop out. Né? Falou, não, a gente tem que focar no canal, agora é a parada. E aí a gente falou, tá, mas aí a gente vai largar a faculdade e como é que a gente fica nos Estados Unidos? Porque tudo aqui é o visto. Exato, né, é o visto. A gente falou, não tem como ficar legal e tal. Então vamos fazer curso de inglês. Apesar de tanto eu quanto meu primo já ter um contexto bom de inglês, a gente entendeu que, pô, vamos aprender, aprimorar o inglês e manter o visto aqui. Então foi o que a gente fez. E aí entra a loucura da história, porque acho que eu tava há 1 ano estudando mais ou menos, e o meu pai foi quem conseguiu lá do Brasil também, ele aplicou pro EB1. O EB1 é a primeira preferência, é a melhor preferência que você pode hoje aplicar. Se você se enquadra nele. Se você que aí até para dar contexto pra galera, habilidades extraordinárias, Extraordinárias, é isso? Exatamente. Você prova que você, tipo, tem alguma coisa extraordinária na área que você atua. Isso. Os vistos para os Estados Unidos, cara, você tem que ter alguma coisa para se enquadrar naquela categoria. O teu pai, né, que ele veio por essa categoria que provavelmente é o EB1A, é para pessoa que tem muito mais coisa do que um profissional da área dele. Então, ele tem destaque na área dele. Então, é chamado de habilidade extraordinária. Foi isso que ele explicou na época, né? O que a advogada falava era, tipo assim, a tese que você tem que provar que você é o top 1% daquela área. Exatamente. Independente do que seja. Tanto é que, assim, até pra galera também ter contexto, meu pai tinha uma oficina mecânica no Brasil e ele fazia preparação de carro até antes, né? Ele já tinha parado, mas ele tinha ganhado o prêmio de arrancada, carta de recomendação de fábrica americana aqui e tal. Ele foi juntando todo esse material e ele conseguiu provar que em restauração de carros ele fazia parte desse top 1%. Exato. E ela tinha aprovado no próprio escritório, uns meses antes, um fotógrafo e outro, uma mulher de limpeza que tinha um método específico lá, que ela tinha ganhado um certificado, prêmio, que ela inventou um jeito de limpar, que conseguiu. Então, tipo, meio que ali o que eu entendi também até de classe econômica, porque meu pai, vamos dizer assim, era uma classe média no Brasil. Apesar de ter oficina ali, ele tinha que ralar e foi um dos motivos que ele via. Que assim, ele ralava e não conseguia ainda ter a oportunidade que ele via que aqui na América, mão de obra é valorizada e tal. É diferente. Então aí ele conseguiu esse EB1, foi aprovado e eu tava 1 ano estudando. E aí eu já poderia ter pego. Eu tava com 19 anos aqui, mais ou menos. E aí, cara, quando o canal estourou, a gente tava com uma cabeça de que a gente queria voltar pro Brasil. Jura? E aí a gente cogitou, tipo... A gente não, que meu primo ainda continua estudando, mas eu cogitei, tipo assim... Pô, pai, não sei se eu quero pegar o green card. Hoje eu entendo que loucura que eu tava quase cometendo. E eu não peguei. E aí deixei. Falei, como até... Tu não entrou, não? Não entrei. Aí ele aplicou, fez pra ele e pra minha irmã, né, e tal, e pra minha madrasta... E conseguiram todo mundo. E eu falei, como até os 21 eu tenho pra esperar aí. E continuei no curso de inglês, porque eu falei, acho que ano que vem eu vou voltar pro Brasil, eu não sei se eu quero ficar preso aos Estados Unidos, e fiquei com essa cabeça. Aí deu mais 1 ano e meio, e aí eu comecei a ver que realmente eu queria ficar por aqui e tal. Cara, eu apliquei por ele quando eu tava, tipo, acho que era 3 meses antes de eu fazer 21. Cara, tu é muito corajoso. E eu fui fazer entrevista, eu já tinha acabado de fazer 21. O cara até perguntou isso no dia da entrevista e tal. Eu falei, não, mas eu apliquei antes. E aí consegui pegar o green card através dele. Então, assim, o que eu digo que eu tive o privilégio é que eu vejo essa dificuldade de todo mundo, mas o meu foi, em termos tranquilo, a ponto de que eu quase não peguei, escolhi não ter o green card, entendeu? Rapaz, se você soubesse hoje, cara, o que as pessoas fazem para ter um green card, você nunca teria esperado. Exato. Hoje eu conheço muitas pessoas que, porra, me matariam se eu falasse que eu não peguei o green card, né? Muita gente. Então, eu quis contar essa história porque eu acho que muita gente nunca entendeu o fluxo aqui, e aí hoje eu tô com o green card, em breve já posso aplicar para a cidadania. Bacana. E essa é a ideia, assim, hoje eu vejo que, por mais que eu também falei para você ali no off que tô pensando em ir pro Brasil, foi maneiro você falar sobre teu filho, pensar em segurança, porque é isso que eu penso, tipo assim, enquanto eu ainda tô com a minha namorada, a gente vai casar em breve e tal, a gente é meio que só a nossa vida, então eu consigo ainda aproveitar essa vantagem do Brasil, que é o lado social, de networking e tal, mas quando eu tiver filho, construir família, casa, patrimônio, tudo isso, eu não vejo fazendo isso no Brasil, eu vejo aqui. É muito diferente, né? Cara. Tipo... A gente saiu do Brasil, eu lembro até hoje, a minha filha ela estudava numa creche, ela tinha 2 anos, sei lá, 2 anos e pouquinho. A minha esposa queria sair do Brasil, a gente morava no Rio de Janeiro, capital, cara. Ela falou assim, Vitor, tá tão perigoso que estão sequestrando gente da creche.
Sequestrando, tipo, mãe, era filho, tinham sequestrado alguém da creche. Então, assim, eu falei, cara, como é que a gente vai ficar num lugar que a gente tem medo da tua filha? Imagina, Sim, sequestrar deixar na minha escola. filha. Eu lembro, a minha esposa, ela saía do trabalho, que ela trabalhava no escritório, então ela saía, tipo, 6 horas da tarde para buscar minha filha e a gente ficava naquela, cara, pô, será que hoje a gente chega em casa? Será que a gente consegue chegar seguro em casa? E aquela loucura que quando você chega no portão de casa, abre o portão correndo, fecha correndo. Então, sim, cara, o meu sonho americano foi muito diferente de muita gente que, cara, eu sonho muito com isso. O meu foi mais uma necessidade de buscar um lugar seguro, né? Eu e minha esposa, a gente estava assim, fugindo da violência para um lugar seguro. E como a gente já conhecia o lugar, né? Porque minha prima morava aqui, meu tio tinha casa, aí começou a chegar um e outro, foi muito mais fácil a nossa adaptação. E, óbvio, quando você chega nos Estados Unidos, cara, a tua vida, ela dá faz uma mudança, assim, gigantesca. E o visto, né, que a gente vai falar aqui, ele tem uma participação gigantesca. Crucial. Então vamos entrar nisso. Eu acho que a pergunta, na verdade, muita gente até entrou talvez nesse vídeo e não sabe o que é um green card, cara. Tipo assim, o que é? Vamos tentar explicar o que é o peso de ter o green card. Qual que é a importância desse documento? Qual que é a diferença de não ter um green card aqui? Legal. Se conseguir explicar. Vamos lá. O green card, Igor, é o seguinte. É um documento, tá? Quando a pessoa é um residente permanente, ela precisa ter um documento que prove isso, né? Então, o green card, vamos dizer que é o ápice do imigrante, antes de virar cidadão, tá? Então, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, ela pode se tornar um cidadão americano. Isso é muito incrível, cara. Se você, assim, tá no Brasil hoje e você, cara, se imagina morando nos Estados Unidos, em menos de 10 anos você pode se tornar cidadão americano. Isso é incrível, eu nunca tinha parado para pensar isso. Então, o que é o green card antes de chegar na cidadania? Ele é um documento que permite a pessoa morar nos Estados Unidos, trabalhar de forma legal, tá? Criar crédito, ter o Social Security. Então, você pode fazer praticamente tudo que um cidadão pode fazer, você só não pode votar, tá? E uma obrigação que uma pessoa que tem um green card, ela precisa morar nos Estados Unidos por pelo menos 6 meses a cada ano. Então, assim, o green card ele é o documento mais poderoso antes da cidadania, tá? Acho que, até para comparar, acho que você deu um bom exemplo. Tipo assim, comparado a um cidadão americano, ele não pode votar. Sim. Acho que quando ele viaja, a entrada dele ainda tem uma diferença do que é o cidadão americano. E é isso. Basicamente é isso, pra galera entender. Exatamente. O green card, assim, para quem quer morar nos Estados Unidos como a tua vida principal, o green card ele tem que ser o objetivo da pessoa. Então, assim, beleza. E é bom, você vem para cá, vira residente, trabalha, constrói o seu crédito, que é onde você vai conseguir as melhores taxas de juros, né, para comprar casa, para comprar carro, você pode abrir empresa, enfim. Então, o green card ele é um documento que muda a vida da pessoa. Ele tem uma validade de 10 anos, esse documento. Então, toda pessoa pode ficar com esse documento 10 anos. Ah, Vitor, eu quero renovar esse visto. Você aplica você paga um formulário, vai pagar e eles vão te mandar um novo green card por mais 10 anos. E eu falei que o cara pode virar cidadão, né? Você estando nos Estados Unidos, cumprindo tudo certinho, pagando os impostos, que isso é uma coisa muito importante nos Estados Unidos, com 5 anos de green card, você já pode aplicar para a cidadania. Aí você pode, né, ter a chance de virar um cidadão americano. Tá, vamos só umas dúvidas aí que eu vou trazer no meio do caminho. Tipo assim, por que não virar cidadão e renovar um green card? Ficar 10 anos com um green card, aí você vai pedir uma renovação. Por que tem esse perfil da pessoa que escolhe não se tornar um cidadão? Cara, isso é muito individual, assim. Tem até pessoas que nem querem o green card. Sim. Pela questão de imposto. De imposto. Eu sou um dos caras que pensei bastante, para ser sincero nisso. Isso aí é uma questão que muita gente pensa, sei lá, 100 vezes. Eu pensei 100 vezes. Você vai ter que pagar imposto aqui, porque você vai ser residente fiscal, então você vai ter que pagar aqui. E esse lance
de pagar imposto é muito complexo, cara. Você tem que pegar uma contadora excelente para te explicar sobre tributação, bitributação. Então, tem muita gente que escolhe, por exemplo, vistos temporários, que a pessoa tem muito menos compromisso fiscal. Fiscal com né? aqui. Pra galera entender, tipo assim, se você vira tanto green card, mas principalmente cidadão, independente de onde você residir fiscalmente, você tem que pagar imposto para os Estados Unidos. Então, se eu me mudar daqui 1 ano para o Brasil, passar 3 anos morando no Brasil, eu ainda tenho que pagar imposto para a América. Exatamente. Tio Sam. Exatamente. Essa terra aqui é uma terra que ela te dá muito, cara. Mas assim, você paga também. Sim. Né? O imposto, só para as pessoas terem noção, assim, ela é bem parecida com o do Brasil. Por exemplo, minha esposa, ela é carteira assinada, né? CLT. Aqui se chama W2. Cara, 27% de imposto de renda na fonte. De imposto na fonte. Então, assim, a diferença é que aqui você vê a estrada sem buraco, você vê segurança, as coisas, mas você paga. Sim. Então, agora, para pessoa, essa é a sua pergunta, cara, isso é muito individual. Eu vou me tornar cidadão, se Deus quiser, daqui a 2 anos. Esse é o meu objetivo de vida agora. Cara, eu quero me tornar cidadão americano. Mas tem gente que, às vezes, não vê isso como meta e, sabe, não quer... Porque imposto é a mesma coisa. A pessoa vai ter o mesmo imposto do green card, como green card, ela vai ter como cidadão. Então, assim, não sei, porque você não perde a sua Eu consigo cidadania. responder isso também, porque eu conheço algumas pessoas que, tipo, tem vezes a pessoa que tem medo de falar inglês, porque tem gente que ganhou green card e que ainda não aprendeu a falar inglês direito, vamos dizer assim. Aí fica nervoso de querer fazer lá a prova. Cara, mas a prova é tão fácil, assim, pelo que as pessoas falam, é uma prova de conhecimentos gerais para... isso é até um ponto legal da gente falar aqui, que... A primeira pergunta que as pessoas falam, principalmente no Brasil, que a população, a porcentagem é muito pequena das pessoas falarem inglês, para você tirar um green card, cara, você não precisa falar inglês. Não precisa falar inglês? Não, você não precisa falar inglês para você ter um green card. Caraca, não sei. Não é um critério de elegibilidade isso. Não, para ter o green card, tá? Para ter o green card, exatamente. Cidadania que precisa. Aí, na cidadania, você tem que passar por uma prova, aí é diferente. Porque, cara, você vai se tornar cidadão americano, meu amigo. Tem que ter contexto. Tem que ter uma história. Então, na prova de cidadania, você vai passar por uma prova de conhecimentos gerais. Então, eu estava conversando com uns amigos americanos e ele falou, cara, você vai conhecer mais de história americana do que eu? Eu falei, provavelmente, porque são 100 questões que você tem que estudar lá. Então, assim, você vai ter uma prova de conhecimentos gerais, uma prova escrita e uma prova oral. Cara, mas assim, se o cara tá com medo de inglês para se tornar cidadão, eu entendo, mas eu tentaria, cara. Eu arriscaria. Concordo. Também tem esse ponto que a galera talvez também não entende tanto a importância do crédito aqui. Demais. Quando a pessoa chega aqui sem green card, né, e quer trabalhar ou qualquer coisa, ela não tem esse CPF, vamos dizer assim. Exato. E o CPF está diretamente atrelado a esse crédito. Então você perde grande parte das vantagens da América que a gente fala, que é, por exemplo, financiar um carro, né? Hoje, igual você falou, o Tesla está conseguindo, para a galera ter uma noção, pegar por $200 de parcela hoje, o Model 3, que é como se fosse para o americano R$200. Pensa nessa... 200 dinheiros, né? Exato, para isso. Só que quando você não tem um green card, você não tem esse benefício de poder financiar. Então, você teria que pagar à vista, um carro que é $30 mil. Então, é isso. Existe uma barreira muito grande o fato de você não ter o green card, porque você está aqui ou sem visto ou ilegalmente, e aí você não tem essa possibilidade. Até no lado de emprego, né? De tudo, não, muda tudo, cara. Tudo. Quando você tem uma documentação, né, um work permit, que vai te dar a possibilidade de ter um Social Security, que é o CPF americano, a vida ela muda completamente. Por isso que eu te falei, a vida nos Estados Unidos, e eu falo isso muito para as pessoas, que existem 2 Estados Unidos, para quem tem documento e para quem não tem documento. Eu vira e mexe no Instagram, eu tenho relatos de pessoas que falam assim, poxa, Vitor, eu estou aqui, trabalhei para um cara e o cara falou que vai me denunciar. E o que eu faço? Eu falei, você tem autorização de trabalho? Não. Eu falei, cara, não tem o que fazer, você vai recorrer o quê? A quem? Entendeu? Porque você não tem direito de trabalhar. Então, isso fecha muito as suas portas. Quando você tem o green card, por exemplo, ou uma permissão de trabalho, a primeira pergunta que
quando você aplica para um trabalho, ele vai perguntar, você tem social ou você vai precisar da empresa para fazer o seu documento? Então, assim, se você falar, eu preciso da empresa para fazer meu documento, pum, O cara já corre. descartado, exatamente. E a linha de crédito aqui, cara, os Estados Unidos é muito bom. E aqui é totalmente diferente do Brasil. Não sei se você pode falar até melhor do que eu. Lá no Brasil, cara, as pessoas, a maioria que eu conheço, as pessoas querem pagar tudo à vista. Eu quero pagar para amanhã e tudo mais. E a cabeça do americano é crédito. É fazer, né, comprar o carro, ele quer dar o mínimo de entrada, o máximo de parcela, pagando $200 de parcela, cara. Isso, assim... Loucura. É loucura. $200, cara. Eu tenho um carro que dirige sozinho. Então, assim, a cabeça do americano, cara, é muito diferente. Então, quando você chega aqui e tem essa documentação, você vai entender. Eu mudei muito minha cabeça. Cheguei aqui, cara, comprei um carro à vista. Aí o pessoal, cara, tá louco, como é que você vai fazer seu crédito? Aí eu, crédito? Aí você vai entender, cara, como assim crédito? Entender? E o crédito é muito importante, é tudo na tua vida aqui, né? É diferente a gestão de crédito do Brasil e Estados Unidos, porque aqui a galera de fato está tentando melhorar essa pontuação do uso do crédito. Sim. E tem vários aplicativos que te guiam para isso, para você ir estudando. Então a galera prefere usar o crédito, mas trabalha para que esse número seja positivo. Então usar de uma forma inteligente. É quase como se, de uma certa forma, o governo gamificou você tentar não se endividar. Apesar que tem muito americano endividado com faculdade, essas coisas e tal. Mas no Brasil, como não tem tanto esse incentivo, tem uma curva muito mais de, tipo assim, buscar crédito a todo custo para você conseguir se alavancar e gastar um dinheiro que você nem tem no valor presente. E aí é onde a galera fica com o nome sujo e tal, e fica tentando achar caminhos de conseguir empréstimos ou crédito sem precisar consultar o social. No Brasil, a galera... Cara, o esquema de crédito dos Estados Unidos eu acho, assim, muito incrível. Por quê? Exatamente, cara, bem pensadíssimo, porque a pessoa tem uma nota, né? Então, o social dela vai depender ali 400, 500, 600, 700, 800. Então, quanto maior é a nota do crédito da pessoa, mais aprovação ela tem, menos juros essa pessoa vai pagar em tudo, né? Eu fui na Apple esses dias, cara, comprar um computador. Meu computador tava lá e tava ruim. Aí eu falei, caramba, vou ter que comprar um computador. Fui na Apple, eu falei assim, olha, cara, eu quero parcelar. E muita gente acha que não existe, né? Parcelar e tudo mais. Aí ele falou, tá, você tem o iPhone? Eu falei, tem. Abre o teu iPhone. Aí abri o iPhone. Abre a carteira. Abri a carteira. Apple Card. Aí o cara, sem brincadeira, foi 2 segundos. Eu botei o meu número do social, aí eu botei para aplicar. Aprovado. Limite, $10.000. Foi, eu também tomei um susto. Aí eu, na hora, cara, assim, $10.000. Aí o cara, e aí, vai comprar o quê? Eu falei, pô... Eu falei assim, acho que eu vou comprar mais coisa, né? Não, mas segurei e comprei o computador que, sei lá, $2.000 com taxa, não sei o que, eu vou pagar $160 por mês. É isso que eu faço todo ano com o iPhone. O iPhone que eu pago hoje é tipo $40 por mês no cartão da Apple, então não tem juros, o que ele faz que também é inteligente, pra você entender? Ele te dá o crédito de 10 mil. Sim. Aí se você financia alguma coisa de 2 mil e poucos, o seu crédito agora vira 7 mil, ele subtrai aquilo e ele segura o seu crédito enquanto você está parcelando o cartão. Mas o que eu assustei é isso, tipo assim, o valor desse... Porque no Brasil também tem um score lá, eles têm, mas não tem tanto esse peso no ecossistema. Ali do da Apple foi isso. Acho que foi meu segundo ou terceiro cartão, eu já tava com um score bom, que eu sempre pagava tudo certinho e tal. Quando eu abri, foi o meu cartão mais alto. Eu botei lá o social, deu 1 minuto aprovado. Era na época $8.000. Eu falei, caraca, meu crédito é 8 mil. E aí, cara, passou 6 meses, pedi aumento de limite. Ah, tá, qual que é a sua renda anual? Aí eu escrevi ali, pum, 16 mil, dobrou. Caraca, bizarro. Aí eu falei, caraca, é isso, eles têm tanto esse traqueamento, tem um peso tão grande que eles analisam tudo e conseguem te dar essa liberdade, se você tá fazendo certinho, muito mais fácil do que é no Brasil. Às vezes hoje no Brasil você gastando bem, fazendo bons pagamentos, você chega num banco, você não consegue o limite que você gostaria, entendeu? Não consegue. Porque não tem esse controle. E tem os programas, né, aplicativos, que eu, por exemplo, eu fico, caramba, meu crédito caiu. Putz, e existe assim, agora eu vou comprar um carro. Você vai dar um hard inquiry, né? Isso, que ele marca forte, você tira a tua pontuação. Vou tentar comprar uma casa. Eu lembro que eu fui comprar minha casa,
Cara, tipo assim, a minha pontuação, que era quase 800, caiu, sei lá, uns 40, 50 pontos. Aí eu fico, meu Deus, caramba, por que caiu minha pontuação? Aí o cara, não, cara, peraí, você tá caindo a pontuação porque você tá tentando comprar, né? Você tá tentando pegar um crédito alto. E isso é incrível, porque fica naquela luta de você contra, né? Equilibrando, né? É incrível. É muito bom. Isso aqui funciona muito, cara, muito, muito. Irado. Que eu posso falar do Trump agora, cara, que muitas pessoas têm preocupações assim sobre o governo Trump. Ele é um presidente que ele é muito extremista, ele é demais. Então, assim, a imigração para ele, acho que é um dos pontos chaves, né? E o ponto do Trump foi sempre falar de fechar as fronteiras. Então, assim, para quem está fazendo esse tipo de visto que a gente está falando, né, que é o visto de trabalho, o visto familiar, mais o visto de trabalho, a pessoa ela não tem que se preocupar com isso. Tá, entendi. Porque a maioria desses vistos de trabalho são pessoas qualificadas. Então, é um engenheiro, é um pesquisador, é um empresário. Então, essas pessoas elas vão entrar numa fila, né, que o objetivo do Trump é acelerar para essas pessoas. Agora, quem pensa em imigração irregular, vem pelo México, essa pessoa, a pessoa que já está irregular nos Estados Unidos, está com um asilo, por exemplo, essa pessoa sim, ela tem que se preocupar. Porque você está vendo, não sei se está acompanhando agora, eles ofereceram $1.000 para a pessoa se autodeportar. Caraca, não vi isso. Você se autodeporta e ganha $1.000. Ganha $1.000, porque é mais barato, né, para a imigração do que correr atrás das pessoas. Então, assim, essas pessoas que têm problemas com vistos, né, estão ilegais nos Estados Unidos, cara, vai ficar muito apertado, principalmente nesse primeiro ano, né? Acabamos de passar dos 100 dias aí do Trump e se você entrar na rede social do Trump, prendemos fulano, ciclano, beltrano, criminosos, que é o que ele bateu na campanha, ele tem feito, que é prender essas pessoas que estão sem vínculo no país, né? Estão irregulares. Então, assim, para quem está nessa situação, realmente tem que se preocupar. O que eu vi muito, assim, eu ainda não vi fisicamente, mas eu vi muita gente comentando que realmente, ativamente, eles estão buscando as pessoas. Tipo, Walmart pede driver's license. Então, hoje, a imigração, ela está com poder, né? A imigração, a polícia está com poder de imigração. Então, assim, eu tive um caso de uma pessoa me ligou, poxa, Vitor, meu marido foi preso. Uma brasileira, e ela foi fazer um EB, ela fez um EB1 e um EB2 com uma outra empresa e ela me ligou, Vitor, a empresa vacilou com eles lá com essa questão de atraso de documentação, por isso que é brabo, cara, quando você está aqui nos Estados Unidos. Né? A pessoa protocolou um EB1 e protocolou lá o ajuste para ficar em território americano, só que eles perderam o prazo, não sei se foram eles, se foi a empresa, e eles acabaram tendo a negativa. E o marido dela, cara, trabalha com transporte. Olha que coisa. O cara trabalha entregando caminhão. E ela me ligou, Vitor, prenderam o meu marido. Falei, caramba, sério? Por quê? Olha isso, cara. Por isso que eu falo para as pessoas abrirem um olho, principalmente aqui em Orlando. O cara estava fazendo entrega de carro, de caminhão, pelos Estados Unidos inteiro. A polícia parou ele e todo caminhão, né, tem que ter uma identificação, que é um númerozinho com a letra e tudo mais. Eles pararam, foram verificar o número, era um número falsificado. Olha que bizarro isso, cara. Um número falsificado, olha o problema. E o cara estava com um problema de status, porque ele, em teoria, estava fora de status, porque o combo card, né, a autorização de trabalho de viagem dele caiu. Cara, a polícia que foi ver um negócio do caminhão, acabou prendendo o cara, levaram ele para a cadeia e falaram, cara, não, o ICE vai ver você. E agora, foi agora, faz, sei lá, 10 dias. Ele estava lá em Tallahassee, e voltando para Orlando. E ela me ligou, Vitor, o que eu faço? Falei, cara, liga pro teu escritório, vê o que eles fazem. Mas eles não estão me atendendo. Eu falei, cara, eu não sei, a gente tem que esperar, ver o que eles vão falar. O que eles estão falando? Não, estão falando que ele vai ter que esperar o ICE, não sei o quê. Aí daqui a pouco ela vai e me liga de novo. Vitor, teve um cara que estava lá na mesma situação e deram a fiança para o cara pagar de $1.000 e liberaram ele.
Eu falei, então, espera, vamos ver se vai acontecer isso. Cara, ela me ligou, era 10 horas de um domingo, ela falou, Vitor, deram a opção para pagar a fiança dele também, tô indo lá buscar ele. Tava ela indo com o vizinho lá deles, e ela tava indo para Tallahassee, deve ficar 4, 5 horas daqui, e eles pagaram a fiança de $1.000. Então, assim, o ICE não prendeu esse cara, mas, cara, tá mais duro. Nesse 2025... A galera tá falando muito de blitz do ICE, né? Que tá rolando, de checar ativamente os status das pessoas que não tinha isso ano passado. O Trump, na primeira administração do Trump, ele já foi conhecido por fazer essas batidas, né, em restaurante, em lugares. Por isso que eu falo, quando a pessoa vem para os Estados Unidos, ela tem que pensar muito bem como que ela vai ficar nos Estados Unidos. Então, assim, a polícia aqui, cara, eu fui parado uma vez em 4 anos que eu tô aqui, tomei uma multa porque eu estava numa rua com 35, eu devia estar 40. Né? Indo levar minha filha na escola era 7 horas da manhã. Eu fui parado uma única vez. E eu ando de carro aqui, você sabe, Sim, rodovia só carro. toda hora. Então, assim, quase eles não param. Agora, quem tem esse problema com imigração, de status, tem que ficar em alerta porque eles estão mais... rigorosos mesmo. Estão. Eles estão. Reativos. Estão procurando. Tá, mas eu acho que então você já respondeu a minha pergunta, que eu ia perguntar se assim, tá mais fácil ou mais difícil hoje conseguir o Green Card para os Estados Unidos? Boa pergunta, depende. Depende em qual categoria você vai se qualificar. Então, assim, os vistos que a gente faz, né, que eu falei que é visto de trabalho, ele continua a mesma coisa da era do Biden, mesma coisa. Primeiro, muito recente, né? Segundo, tem muita coisa acontecendo em paralelo, porque o foco hoje do Trump não é a imigração legal, nem atrasar e nem adiantar, pelo menos por enquanto. O foco dele está voltado para tirar o máximo possível de ilegais dos Estados Unidos. Então, a gente está vendo a mesma coisa. O Visa Bullet, que é a fila, ele está andando da mesma velocidade que estava na era do Biden. Abre um mês, aí no mês eles adiantam, sei lá, 3 meses. No outro mês, deixa parado. Aí todo mundo... É uma novela, cara. Quando você começa a fazer uma imigração, você entra numa novela, que é aquilo que eu falei lá, quando você entra nesse universo estado de pensar, mental, né? Você só pensa nisso. Você vai conversar com as pessoas, pô, Estados Unidos, não sei o quê. Então, quando a pessoa está fazendo isso do Brasil, ela tem a vantagem, porque ela não vai se preocupar com o status, ela não vai se preocupar se ela vai ser presa pelo ICE, se ela vai trabalhar ilegal. Então, por isso que é melhor você fazer fora dos Estados Unidos. Mas em relação a tempo, o EB1 está bem rápido, né, que é uma categoria para pessoas... Hoje, o que você diria que é o mais procurado? Qual que é o visto mais procurado pelos brasileiros para estar aqui? Boa pergunta. EB2NW. EB2NW. Você falou o tempo todo EB2NW, porque tem um EB2 sem o NW. Isso. Posso explicar? Pode. Então vamos lá. O EB2 é a segunda preferência quando você fala de green card por trabalho. E aí você precisa cumprir os critérios objetivos do visto, tá? E dentro do NW você precisa cumprir os critérios subjetivos do visto. Então, por exemplo, se você tem uma formação acadêmica, 5 anos de experiência e você tem uma empresa para te contratar, você pode fazer o EB2. Agora, se você tem uma formação acadêmica, 5 anos de experiência e você não tem uma empresa para te contratar, você vai pelo EB2NW. Essa sigla significa National Interest Waiver, tá? Então, é como se você fosse contar a história da tua vida profissional e acadêmica e o que você vai fazer nos Estados Unidos. Por que o visto EB2NW é o mais procurado? Porque um engenheiro que formou no Brasil, que atua na área dele, ele vai ter... são 3 critérios desse visto. 2 critérios essa pessoa tem. Por quê? É o passado e o presente dela. Aonde ela formou, quanto tempo ela tem de experiência na área, então ela vai juntar toda a documentação, por isso que eu te falei que leva 1.000, 1.200, 1.500 páginas. Então, tudo que ela conquistou, a gente vai fazer muito estudo sobre a área daquela pessoa, e o NIW, que é essa sigla, é comprovar qual que é o propósito dessa pessoa. Então, assim, o que esse engenheiro com 5 anos de experiência, que já fez bastante coisa no Brasil, o que ele vai agregar para os Estados Unidos? Então, assim, é uma categoria de visto que tem muita gente passando, porque a pessoa constrói uma narrativa de falar assim, cara, eu sou engenheiro, eu vou para os Estados Unidos para atuar na minha área, vou abrir uma empresa,
eu vou ter uma progressão de carreira e tudo mais. Então, esse critério da subjetividade, ela é avaliada pelo um oficial de imigração. Aquilo ali que é o ponto mais difícil de ser aprovado, porque não é uma empresa que você já abriu, que você já tirou do papel, que você está mostrando números, é uma projeção do que você pode fazer nos Estados Unidos. Então, assim, cara, essa categoria de visto, ela abrange todas as profissões, né? Engenheiro, empresário, igual eu te falei. Então, assim, tem muita gente que vai hoje vir para os Estados Unidos investindo menos de $20 mil e vai tirar o green card.